Bom dia! Hoje são 16 de setembro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui com a revista Veja do dia 19 de setembro de 2018. Hoje são 16. A Veja solta sua publicação com dias adiantados, correto? Aqui a mais nova revista Veja. Repito, dia 19 de setembro de 2018, correto? Na página 33, vi aqui uma matéria com o cantor funk Mr. Catra, que faleceu agora, né? Nesta semana. Aqui está o Mr. Catra e o título O Papai do Funk Carioca. Aqui está. A revista Veja, em uma página, ela dedica aí a obituários. Obituários. Quando pessoas públicas no meio artístico falecem, morrem, a revista Veja traz aqui a mensagem, a matéria. E aqui está, Mr. Catra morreu agora, não é? Nesta semana, em consequência de câncer estomacal, câncer no estômago. E nessa matéria do Mr. Catra, peguei aqui um trecho que vale a pena fazer um vídeo, correto? E coloquei o trecho no quadro e vou aqui explicar para que você entenda, correto? Muito bem, vamos aqui, portanto, ao quadro. Coloquei aí o título, não é? Mr. Catra, poligamia e Bíblia, correto? Muito bem. Como mostrei, a revista Veja, do dia 19 de setembro, agora, 2018, na página 33, um dos trechos está aqui. Assim está escrito: o cantor de funks silenciosos, ou o cantor de funks licenciosos, era um homem de família, aliás, de famílias. Polígamo assumido, teve 3 mulheres e 32 filhos. O Mr. Catra, correto? Então a revista diz aqui que o Mr. Catra era um polígamo assumido. Ele praticou a poligamia, correto? Por que ele era polígamo? Porque foi casado, teve união, e não aquele casamento oficial, no cível, mas ele era unido a 3 mulheres ao mesmo tempo. Já que ele era casado, entre aspas, com 3 mulheres ao mesmo tempo, então ele era um polígamo. Polígamo, o homem casado que se une a 2, no mínimo a 2 ou mais mulheres. Aí é polígamo. E ele teve 32 filhos, correto? Muito bem. Religiosos, e aí eu trago os cristãos, porque a gente fala sempre aqui em cristão, porque o cristianismo foi a religião que foi trazida para cá pelos portugueses. Em abril de 1500, os portugueses trouxeram a religião cristã, o cristianismo, e aí o cristianismo católico, correto? Isso é a história do Brasil. Então, quando eu falo aqui sobre religião, religiosos, vem aqui à tona os cristãos, porque essa religião, o cristianismo, foi imposta aqui no Brasil e é hoje a que reúne o maior número de
fiéis. Portanto, quando eu trato de religiosos, refiro-me exclusivamente aqui no Brasil aos cristãos. Mas o que eu digo aqui é extensivo a todos os religiosos, que são pessoas que vivem numa ilusão, correto? Muito bem. Diante do comportamento aqui do cantor Mr. Catra, que era polígamo assumido, casado, entre aspas, com 3 mulheres, então, aqui no Brasil, eu sempre escuto, aqui mesmo em Brasília, pessoas muito ignorantes dizerem o que está aí, principalmente cristãos. Eles dizem assim: Deus, o Deus aqui, gente, é o Deus criado pelo povo hebreu, o Deus que está na Bíblia cristã, correto? Então os cristãos dizem assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, isto é, a união de apenas um homem e uma mulher. Deus condena em toda a Bíblia o casamento de um homem com 2 ou mais mulheres. Portanto, Mr. Catra está no inferno. Isso aí, gente, é o discurso que a gente vê por parte de cristãos. Líderes religiosos enganam os cristãos. Eles passam a propagar essa loucura que aí está. Essa afirmação aí dos cristãos está completamente errada. Fora e dentro da Bíblia está completamente errada. E vou mostrar isso aqui no próximo quadro, correto? E um pouquinho aqui. Então, quando o cristão diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, isso aí está errado. Deus algum existe, Deus algum estabelece modalidade de casamento. Deus algum. E diz o cristão: Deus condena em toda a Bíblia o casamento de um homem com 2 ou mais mulheres. Isto é, que Deus condena em toda a Bíblia o casamento poligâmico. É outra mentira. Em nenhuma parte da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, existe condenação alguma, mesmo nas fábulas bíblicas, nas lendas bíblicas, mesmo nelas, Deus algum condena a poligamia. Você não vê uma passagem bíblica condenando a poligamia, como dizem aqui os cristãos. Correto? Muito bem. Essa afirmação aí dos cristãos é uma afirmação completamente errada e mostra a ignorância sociológica desse grupo de religiosos. E aqui coloquei ignorância sociológica dos cristãos, que é a mesma ignorância de outros religiosos. Mas dou ênfase aqui aos cristãos e expliquei por quê. Ignorância, você vai ao dicionário da língua portuguesa, ignorância no sentido próprio da palavra é desconhecimento, correto? No sentido denotativo da palavra. Ignorância significa falta de conhecimento. Então, quando os cristãos afirmam o que está aí acima, eles mostram a ignorância, a falta de conhecimento deles, a falta de conhecimento sociológico em relação ao mundo, às sociedades, correto? Os cristãos não conseguem entender, devido à ignorância sociológica, eles não conseguem entender que as sociedades são diferentes, não são iguais. Não são iguais, são diferentes, correto? Eles não conseguem entender esse primeiro plano. As sociedades são diferentes. Sociedades são agrupamentos de pessoas em locais diferentes. E aí
tudo diferente. Correto? Muito bem. A sociedade hebraica que está na Bíblia cristã, lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, a sociedade hebraica está ali. E no Novo Testamento, a sociedade judaica. Só aí você vê, quando você olha a Bíblia, você vê as inúmeras diferenças entre o que está na sociedade hebraica, Velho Testamento, e o que está na sociedade judaica, Novo Testamento. Só ali já é uma prova de que cada sociedade tem suas normas próprias. Cada sociedade tem seus costumes próprios. Entendeu? Só que os cristãos, por pura ignorância sociológica, não percebem essa verdade. Outro item. Uma sociedade qualquer não pode jamais impor seus costumes, suas normas a outras sociedades. Entendeu? Uma sociedade não pode impor seus costumes a outras sociedades. Isso aí é loucura. Os cristãos, por pura ignorância sociológica, não conhecem também essa regra aí, que é uma regra natural. Correto? Vou dar aqui um exemplo. Veja, um homem, como a gente vê hoje no planeta Terra, o homem se espalha em vários locais, não é isso? Em vários continentes, em vários países, em várias tribos, né? Em vários clãs, não é isso? O homem se espalha. E quando ele se espalha, ele passa a viver num determinado território, ele ali cria suas regras, cria seus costumes, que são certos para aquela comunidade e que não são aplicados em outras comunidades, em outras sociedades, correto? Então você vê que o homem se espalha pelo planeta Terra e as sociedades são diferentes, as normas são diferentes. E uma sociedade não pode impor a outras seus costumes, suas religiões, seus deuses, seus esportes, sua alimentação, seu casamento, união das pessoas, etc. Não pode impor às outras, correto? Muito bem. Vejamos o primeiro item, religião. Hoje no planeta Terra, temos no mínimo 10.000 religiões. 10.000 religiões no planeta Terra. Temos o islamismo, cristianismo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, espiritismo, etc. São 10.000 religiões no mínimo hoje no planeta Terra. Uma sociedade que segue o islamismo, ela não pode impor esse islamismo a outras sociedades. Não pode impor esse islamismo, por exemplo, aqui no Brasil. Não pode. Dentro da sociedade, dentro das sociedades, a religião ali aplicada é a ideal para aquela sociedade e que às vezes não é a ideal para outras sociedades. E as sociedades são diferentes. Elas não podem impor a outras seus costumes, sua religião, seus deuses, etc. Entendeu? Aqui no Brasil, a religião predominante é o cristianismo. Mas temos também adeptos do islamismo, temos adeptos do budismo, temos adeptos do espiritismo aqui no Brasil, correto? A religião que tem maior número de fiéis aqui no Brasil é o cristianismo. Mas não é o cristianismo a religião que tem o maior número de fiéis, por exemplo, no Japão. Ali
é o budismo e o shintoísmo. Certo? Na Arábia Saudita, a religião predominante é o islamismo. Então a Arábia Saudita não pode impor o islamismo aqui no Brasil, como o Brasil não pode impor o cristianismo na Arábia Saudita, como não pode impor o cristianismo no Japão. Entendeu? É o que eu digo. Uma sociedade não pode impor seus costumes, seus deuses, sua religião a outras sociedades. O homem cria religião e cria deuses. Religião e deuses são criações humanas, correto? E são variantes, variáveis, são diferentes. E cada sociedade deve ali seguir seus deuses, suas religiões, sem impor a outras sociedades, correto? A mesma coisa, gente, é o esporte. Não existe apenas uma modalidade de esporte, e sim, várias modalidades. E isso varia de acordo com as sociedades. Temos aí como esportes o futebol propriamente dito, aquele futebol que é jogado aqui no Brasil, não é isso? Com 2 goleiros, não é? E cada time com 10 jogadores ali, com o goleiro 11. Então isso aí é o futebol aqui no Brasil, que é o esporte mais popular. Nos Estados Unidos temos o futebol americano, que é diferente do futebol aqui do Brasil, não é? Lá usa-se os braços, né, e as mãos. Futebol americano é diferente do nosso, em outro país, em outra sociedade. Temos também o basquete, não é isso? Temos o vôlei, temos o hóquei no gelo. Então você vê que o esporte, a exemplo da religião, a exemplo de deuses, o esporte varia conforme as sociedades, certo? É diferente o esporte quando a gente analisa as várias sociedades. O Brasil não pode impor aos Estados Unidos o futebol aí como nós temos hoje. Nem os Estados Unidos podem impor ao Brasil o futebol americano, como nós temos lá nos Estados Unidos, não é? E assim o hóquei no gelo, não é isso? O hóquei no gelo não é esporte aqui no Brasil, mas em outros países aí, onde existe o frio e a neve. Não é o caso aqui do Brasil. Então você vê que o esporte é uma modalidade que se diferencia de acordo com as sociedades, correto? A mesma coisa a alimentação, gente. A alimentação, ou seja, como a gente se alimenta aqui no Brasil, não é a mesma coisa em outras sociedades. O homem aqui no Brasil, ele come carne de vaca, como aqui está, não é isso? A carne da vaca, não é isso? O homem come. É uma carne deliciosa. O homem come carne de porco. Para mim, a carne de porco é a melhor. É a mais saborosa, é a mais gostosa. Se eu pudesse comer todos os dias carne de porco, eu comeria. Porque para mim é a melhor. Então você vê cachorro. Aqui no Brasil, que eu saiba, aqui o povo brasileiro não come carne de cachorro. Mas em outras sociedades, o povo adora carne de cachorro. Aqui no Brasil, ninguém come, que eu saiba, minhoca assada ao óleo. Em muitas sociedades, a minhoca é forma de alimento. Aqui no Brasil, ninguém come carne de macaco. Não come. Mas em muitas sociedades, a carne de macaco é muito procurada. Eu não posso, aqui no Brasil, eu brasileiro, o Brasil, não pode obrigar, por exemplo, o povo da Índia a comer carne de vaca. Porque para o povo da Índia, a carne de vaca, a vaca propriamente dita, é um animal sagrado para eles. Veja o que o homem coloca na cabeça, não é? Tudo isso a religião coloca essas bobagens na cabeça da pessoa. Então o habitante da Índia,
ele não come carne de vaca. Então o Brasil não pode obrigar, a sociedade brasileira não pode obrigar a sociedade indiana a comer carne de vaca, entendeu? Não pode. Uma sociedade não pode impor seus costumes a outras. Não pode. O Brasil não pode obrigar os judeus que moram lá em Israel, também por questão religiosa, ignorância total, eles não comem carne de porco, os judeus. Então o Brasil não pode obrigar o povo de Israel a comer carne de porco, porque para eles lá o porco é proibido. Para nós não. Então a sociedade brasileira não pode impor à sociedade israelita comer carne de porco, porque eles não comem carne de porco. Já nós comemos, entendeu? É simples assim. Entender que uma sociedade não pode impor seus costumes, sua religião, seus deuses a outras sociedades. Certo, gente? A mesma coisa em relação ao casamento, a união de homem com mulher, em termos de fecundação, em termos de procriação. Então, o casamento, a modalidade de casamento que nós temos no planeta Terra são duas, válidas, aceitáveis para a sociedade ali que pratica. Então temos aí como duas modalidades de casamento, a monogamia e a poligamia, correto? É o que temos no planeta Terra hoje, monogamia e poligamia. Monogamia, a união de apenas um homem e uma mulher. A monogamia, apenas a união de um homem e uma mulher. E temos a poligamia. A poligamia, aqui, um com vários. E aí varia. Temos a poliginia e a poliandria. São duas modalidades de poligamia. A poliginia é o casamento, a união de um homem com duas ou mais mulheres. Um homem com duas ou mais mulheres. Poliginia. E a poliandria é a união de uma mulher com dois ou mais homens. Correto? O Brasil, por questão religiosa trazida pelo cristianismo, que foi trazido para cá pelos portugueses, oficialmente o Brasil é um país monogâmico. O casamento aqui aceito é o de um homem com apenas uma mulher. Só que no próprio Brasil existem variantes de poligamia que não são aí reconhecidas. Mas existe a poligamia no Brasil. Nas duas modalidades, temos aqui no Brasil um homem que é casado, entre aspas, casado com duas ou mais mulheres, que é o caso aqui. Foi o caso do Mr. Catra. Aqui ele é polígamo na modalidade poliginia. Um homem, que é o Mr. Catra, casado com 3 mulheres. Poliginia, correto? Aqui no Brasil, você vê. E temos também aqui no Brasil a poliandria. Há casos aqui no Brasil em que temos uma mulher casada, entre aspas, uma mulher unida a 2 ou mais homens ao mesmo tempo. Entendeu? Tudo isso aqui, gente, poligamia, tem que ser a união ao mesmo tempo. Um homem casado com 2 ou mais mulheres ao mesmo tempo. E uma mulher casada com 2 ou mais homens ao mesmo tempo. O Fábio Júnior, o cantor Fábio Júnior, ele não é um polígamo. Ele teve várias mulheres, mas em tempos diferentes. Ele era casado com uma, aí houve o divórcio, né? Separação, divórcio. Aí ele se casou com outra. Depois se divorciou, aí pegou outra. Isto é, em tempos separados. Isso aí não é poligamia. Poligamia é quando o homem é unido a 2 ou mais mulheres, ou a mulher é unida a 2 ou mais homens ao mesmo tempo, que é o caso aqui do Mr. Catra.
Então você vê por esse quadro aqui, que você não pode, uma sociedade não pode impor a outra sua religião, seus deuses, seu esporte, sua alimentação e nem o casamento, a modalidade de casamento. Cada lugar com suas regras, cada sociedade com suas normas próprias, que são válidas somente para aquela sociedade. Uma sociedade não pode impor seus deuses a outras sociedades, não pode impor seus costumes a outra sociedade, entendeu? Aí o primeiro quadro. Vamos agora continuar com o segundo quadro. E repito, o discurso aqui dos cristãos está completamente errado, completamente falso, que mostra a ignorância sociológica dos cristãos, lamentavelmente. Vamos agora ao segundo quadro. Muito bem, vamos fazer aqui duas comparações entre duas sociedades, correto? A sociedade brasileira e a sociedade japonesa. E aqui, sociedade brasileira e a sociedade dos esquimós. Esquimós são seres humanos que vivem em regiões muito frias, não é? Com neve. Na Sibéria, Alasca, não é? No norte do Canadá, etc. Então você vai ter aqui uma visão de que uma sociedade não pode impor a outra seus costumes, sua religião, seus deuses, a forma de casamento, o modo de se alimentar, etc. Entendeu? Então vamos aqui, Brasil e Japão. No Brasil, temos as religiões aí, não é? As principais aqui no Brasil. Temos o cristianismo, que é a principal, não é? O cristianismo, o islamismo, temos também o budismo no Brasil, não é? E assim por diante, não é? E o monoteísmo aqui no Brasil, monoteísmo oficial, não é? A pessoa acreditar em apenas um Deus, não é isso? O cristianismo e o islamismo são religiões monoteístas, apenas um Deus, correto? Já aqui no Japão, veja como a coisa é diferente. São sociedades diferentes. Lá no Japão, a religião predominante não é o cristianismo, não é o islamismo. E lá, eles não são, lá no Japão, não são aí apegados ao monoteísmo, e sim ao politeísmo. Lá, eles adoram vários deuses, e às vezes a nenhum deus, que é o caso aí do budismo. Então veja, no Japão, a religião lá predominante é o budismo e não o cristianismo. É o budismo, a religião dominante no Japão, que é completamente diferente do cristianismo. E temos outra lá, a religião predominante, que aqui no Brasil quase ninguém conhece, é o shintoísmo, predominante também no Japão, e não aqui no Brasil. E lá o politeísmo, não é isso? Então, a sociedade japonesa não pode obrigar o Brasil a adotar o budismo, assim como o Brasil não pode obrigar a sociedade japonesa a adotar o cristianismo. Uma sociedade não pode impor a outra seus deuses, suas religiões, seus esportes, etc. Veja aqui um exemplo. Lá no Japão, os japoneses festejam, fazem uma festa em louvor ao pênis. Em louvor ao pênis. Uma festa pública. Eles passeiam ali, numa determinada época do ano, eles levam um pênis gigantesco no meio das ruas ali, e o povo participa daquela festa. E o respeito é imenso. Fazem pênis com sorvete e as pessoas chupando o pênis. Então você vê, no próprio mundo do YouTube, existe esse vídeo aqui, veja depois, com o título Festival da Fertilidade. Ocorre lá no Japão, na cidade de Kawasaki, perto
de Tóquio. Você vê ali o povo carregando em ruas da cidadezinha imagens ali de pênis gigantescos sendo conduzidos pelo povo japonês. E ali existe, melhor dizendo, um respeito profundo à festa. Não é uma anarquia, não é uma depravação, não. Isso na sociedade japonesa. Aqui no Brasil, se alguém fosse fazer uma festa semelhante, em vez de levar a imagem de Nossa Senhora pelas ruas aqui do Brasil, como fazem os cristãos católicos, em vez daquela imagem de Nossa Senhora, seria o quê? Um pênis gigantesco aqui nas ruas de Brasília. Se alguém fizesse isso, rapidamente apareceria a polícia para impedir a festa e talvez aí prender os manifestantes por contravenção penal, não é isso? Então aqui no Brasil, os brasileiros olhando esse festival da fertilidade lá no Japão, o brasileiro diz assim, que isso aí lá no Japão é uma festa que é pura depravação, é um absurdo e que os japoneses são doentes sexuais. Essa é a visão ignorante do brasileiro diante da festa em homenagem ao pênis lá no Japão. Não, você não pode impor seus costumes a outra sociedade. Para o Brasil, essa festa aqui seria uma coisa absurda para o brasileiro, porque não faz parte de nossa cultura. Mas para os japoneses é uma festa sadia, que exige respeito. E por falar em costumes, o povo japonês tem costumes muito mais rígidos que o povo brasileiro. Isso aí é público e notório. Os japoneses têm costumes muito mais rígidos em termos de moral, costumes morais, do que os brasileiros. Então você vê aqui a ignorância de alguém aqui no Brasil fazer um comentário horrível contra essa festa no Japão, porque é pura ignorância. É o que eu digo, costumes são diferentes em sociedades e não iguais, entendeu? Outro exemplo aqui, Brasil e a sociedade dos esquimós. Aqui no Brasil temos oficialmente a monogamia, oficialmente, porque temos a poligamia, não é? E vimos aí com o exemplo do Mr. Catra. Aqui no Brasil temos aí a fidelidade conjugal, não é isso? A sociedade repudia um cônjuge que trai o outro. Só que, na prática, você vê aí os casos de traição conjugal, não é? Então, a fidelidade conjugal aqui no Brasil, ela existe assim, como regra. Mas, na prática, os casos de infidelidade conjugal são imensos aqui no Brasil, não é? E no Brasil existe o monoteísmo, a crença apenas em um Deus apenas, correto? Os esquimós não, uma sociedade muito diferente da brasileira. Na sociedade dos esquimós, ali o que predomina é a poligamia. Ali um homem pode se casar, se unir até com 3 mulheres, 3. Com 2 já é poligamia, poligamia. E pode ali se casar com até 3 mulheres. Então veja que a sociedade dos esquimós é muito diferente da sociedade brasileira. Na sociedade dos esquimós, eles não levam em consideração a infidelidade ou a fidelidade conjugal. Não. Lá, o que predomina é a infidelidade conjugal. E não é uma sociedade de pessoas depravadas. Eles convivem muito bem com essa infidelidade conjugal. É muito comum na sociedade dos esquimós, quando alguém, um estranho, visita um lar dos esquimós, é muito comum eles oferecerem as próprias esposas para dormirem com um visitante.
E isso aí é a coisa mais normal dentro da sociedade deles. Para o Brasil seria aí uma aberração sexual, porque são visões diferentes. É o que eu digo, você não pode impor costume de uma sociedade a outra. Não pode, porque cada sociedade convive muito bem com suas regras, com seus costumes. E os esquimós aqui, eles são politeístas. Eles acreditam, criaram vários deuses, em oposição ao monoteísmo, correto? Muito bem. Então, líderes religiosos enganam os fiéis, dizendo que o Deus da Bíblia, que é a sociedade hebraica, era uma sociedade monoteísta, que Deus fez ali um homem e uma mulher para os dois viverem uma só carne, aquela bobagem que está ali, completamente divorciada da história hebraica, da história judaica. Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento. Na verdade, o que predominava em toda a Bíblia, no Velho Testamento como no Novo Testamento, o que predominava na verdade era justamente a poligamia, e na modalidade poliginia, e não poliandria, porque o macho ali predominava na Bíblia. Então ali temos a poliginia, a poligamia na modalidade poliginia, que é um homem com duas ou mais mulheres na Bíblia. Porque a mulher era um ser inferior na Bíblia. Então você vê que de Gênesis ao Apocalipse, a predominância no mundo da Bíblia era a poligamia, e não a monogamia, como os fiéis, os líderes religiosos, enganam os fiéis, e os fiéis passam a acreditar nessa mentira. E é o que vou provar aqui com alguns exemplos, correto? Então vamos aqui. O título é A Poligamia na Bíblia e não a Monogamia. Logo de início, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: E disse Lameque, olha aí, às suas esposas, no mínimo duas, poligamia. Ada e Zilá, aqui está a primeira esposa, Ada, e a segunda esposa, Zilá, de apenas um homem. Isto é, um homem unido a duas mulheres. Poligamia, pois. Correto? Aí diz: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque. Poligamia, pois. E a poligamia jamais foi condenada na própria Bíblia, como dizem aí os líderes religiosos. Em Gênesis capítulo 16, versículo 3, mais uma prova de que predominava no mundo da Bíblia a poligamia e não a monogamia. Veja aí, está escrito assim: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, outra mulher, sua egípcia, sua serva, isto é, sua escrava, e deu-a por mulher a Abraão. No caso aqui, Abrão, antes de se tornar Abraão, seu marido. Então você vê aqui que logo de início o Abrão tinha duas mulheres, a Sarai e a Agar. Duas mulheres aqui com as quais ele fazia sexo. E aí, poligamia, pois, e não monogamia. Correto? Muito bem, vamos para cá. Em Gênesis, capítulo 25, versículos 5 e 6, mais um exemplo da poligamia de Abraão. No caso aqui, de Abrão, depois Abraão. E aqui já mudando o nome. Abrão passou para Abraão. Muito bem. Então está escrito assim, nos versículos 5 e 6.
Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, um de seus filhos. Porém, aos filhos das concubinas, veja aí, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. Então você vê aqui que Abraão, depois da morte de Sara, e mesmo antes da morte de Sara, já praticava a poligamia. Teve várias mulheres e várias concubinas. Ali o homem com a mulher, primordialmente a mulher, e várias concubinas, mulheres que estavam ali à disposição dele para as relações sexuais. Mulheres deles também, concubinas também, mudando apenas a denominação. Então aqui você vê 3 exemplos. Vamos agora para mais exemplos no próximo quadro. Muito bem, mais exemplos de poligamia na Bíblia, e isso de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis capítulo 29, versículos 23 e 24, temos: à noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa. Aqui a Frida, aqui, ó, minha cachorrinha. Peraí, espera, Frida, espere. Vá ali, vá. Aqui, ó, vá. Muito bem, vamos aí. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Então você vê aqui que Labão entregou a Jacó, veja aqui o Jacó, polígamo, igualmente ao Mr. Catra. Então, o pai de Lia, Labão, entregou sua filha Lia para Jacó, correto? E os dois coabitaram, fizeram sexo, passaram a viver juntos aí. Muito bem. Para a serva de Lia, serva, gente, é escrava. Os hebreus mantinham escravos. Então, para a escrava de Lia, sua filha, Labão deu aqui a Zilpa, a pobre escrava. Para Jacó também. Então, aqui Jacó ficou logo com 2 mulheres. Jacó aí com a Lia e a Zilpa, correto? Fazia sexo com ambas. Poligamia. Muito bem. Em Gênesis capítulo 29, versículos 28 e 29, temos aqui: então Labão lhe deu por mulher Raquel, mais uma mulher aqui, que o Labão deu para Jacó. Ou seja, a terceira mulher para Jacó, sua filha. Para a serva, isto é, para a escrava de Raquel, sua filha, Labão deu aqui a escrava Bila, mais uma mulher para o Jacó. Jacó aqui já ganhou do Mr. Catra. O Mr. Catra, como vimos, teve 3 mulheres. Jacó aqui estava logo com 4. Com a Lia, com a Zilpa, com a Raquel e a Bila. Isso, gente, poligamia. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Então, quando um líder religioso diz aos fiéis que a Bíblia é contra a poligamia, esse líder religioso está enganando os pobres fiéis. Então, vamos aqui a mais um exemplo. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15. Isso aqui, gente, é lei da época. É lei na época. E a própria lei permitia, apoiava a poligamia. Entendeu? Apoiava a poligamia. Isso aqui é lei em Deuteronômio. Veja o que diz a lei. Se um homem, escute aí, se um homem tiver, olha aqui, 2, e não uma, 2, isto é, poligamia na própria lei bíblica. Se um homem tiver 2 mulheres,
uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o resto não interessa. Então você vê aqui que a própria lei na Bíblia permitia e aprovava a poligamia. Não existe condenação na Bíblia em relação à poligamia, como dizem líderes religiosos. Já mostrei isso aqui na minha série com o teólogo Norman Geisler. E aqui já coloquei o que ele diz, que a Bíblia condena a poligamia. E eu coloquei aqui a mentira, mostrando os versículos bíblicos e o texto do teólogo Norman Geisler, muito famoso no mundo evangélico. Tudo mentira. A Bíblia não condena a poligamia, e a poligamia era a tendência no mundo bíblico. E aqui o 2 Samuel, capítulo 19:5, aqui é o Davi, mais um polígamo, e mais polígamo do que o Mr. Catra. Aqui está escrito: então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas. O rei Davi tinha também uma coleção de mulheres, de esposas e de concubinas também. Então você vê aqui poliganismo puro, poligamia puro, poligamia puro, o que está aqui, não é? Nessa passagem, Joabe está criticando o rei Davi porque houve a morte do filho de Davi, Absalão, que queria matar o próprio pai, Davi. E aqui o Joabe está dizendo que Davi não deveria ter chorado pelo filho Absalão, porque queria matar o próprio pai. E aqui o Joabe está dizendo que Davi envergonha a todos, porque eles eliminaram o filho de Davi, e Davi estava chorando. Então você vê aqui que, mais uma vez, Davi tinha uma coleção de mulheres e de concubinas. Certo? Então isso aqui, gente, são provas de que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a tendência era a poligamia. Não existe uma passagem bíblica condenando a poligamia. E eu poderia colocar aqui outros inúmeros exemplos, até mesmo aí com o rei Absalão, que teve 700 esposas e 300 concubinas, raparigas, o rei Salomão. Claro que isso é exagero bíblico. A hipérbole, o exagero, é muito comum no mundo da Bíblia. Então você vê de forma fácil que um cristão não pode jamais condenar, dizer que o Mr. Catra está no inferno. Inferno não existe, porque o Mr. Catra era um polígamo. Um cristão não pode condenar. Se o fizer, é por pura ignorância bíblica e por pura ignorância sociológica, entendeu? Um abraço aí a todos e muito obrigado.